nós iniciamos mais um programa da Rede Plá, trazendo informação de qualidade para você que quer uma boa base de decisão. E hoje nós estamos sentados com a Angelita Luizeto Walter. Isso. Angelita se intitula uma semeadora, e isso é muito legal. Então, a partir dessa auto-intitulação, eu queria que você se apresentasse e largasse daí já, Angelita. Você se considera uma semeadora. Da onde veio essa ideia? Da onde veio esses seus princípios? E aí, fala para mim o que você semeia, porque depois eu vou passar um pouco do teu currículo, eu vou perguntar da onde você veio, mas eu queria largar com essa frase. Angelita semeadora. O que você semeia, Angelita? Bom dia. Legal. André, bom dia a todos que estão com a gente, a todos que vão chegar daqui a pouquinho. Eu estou muito, muito feliz e grata por esse convite, por poder conversar contigo e contar um pouco dessa maluquice para alguns, dessa inspiração para outros, né? E da minha realização hoje como pessoa andando nesse planeta e conseguindo fazer aquilo que eu mais amo, como você disseste, essa palavrinha mágica que é semear. Como é que isso nasceu, assim? Bom, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa cidade chamada Lagoa Vermelha. E os meus pais... Hoje eu começo a perceber a importância disso, nessa minha história toda, né? Os meus pais gostavam muito de acampar. E desde muito pequena, a gente passava as nossas férias no meio do mato, né? 30 dias sem colocar sapato. E esse contato com a natureza era muito importante para mim. Só que talvez tenha faltado um pouco de orientação ou de percepção, né, dos meus pais quanto a essa minha paixão pela natureza, e que eu segui o caminho normal, né? Terminei meus estudos, fiz faculdade, comecei a trabalhar, segui uma carreira em banco, e aí foi indo. Terminei a faculdade, conheci meu marido, fizemos uma empresa, um instituto de educação, consultoria. Só que tinha latente dentro de mim algo que me reportava a coisas relacionadas à natureza. E sempre, durante a minha trajetória profissional, sempre estive envolvida com projetos de sustentabilidade, aprender a plantar na sacada do apartamento, comecei a fazer compostagem, né? Isso, saí de Lagoa Vermelha, fui morar em Porto Alegre, né? E durante essa caminhada, sempre teve muito presente projetos envolvendo pessoas e o ambiente natural. E aí, o que aconteceu, André? Nós tivemos contato lá por meados de 2007, 2010, mais ou menos, com a permacultura, em função do meu filho estar estudando numa escola Waldorf. Então, esse assunto veio, né, para o nosso aprendizado, e eu me apaixonei pelos princípios, né? Trazendo, não sei se é de conhecimento, ou deixo essa provocação que procure sobre permacultura. E o primeiro princípio da permacultura é observe e interaja. E eu me dei conta que isso é o que a gente menos faz, né, na nossa vida cotidiana, principalmente na cidade. A gente não tem tempo. Nós não temos tempo para observar, né, tempo para contemplar e se quer interagir. A gente quer intervir, né? A gente quer imediatamente colocar em prática aquilo que a gente acredita que é certo, sem essa interlocução com o meio ambiente. E aí isso nos trouxe um primeiro desconforto, que foi o quê? Precisamos mudar a forma como a gente vive. Esse lugar que a gente está não nos satisfaz mais. Aquele primeiro desconforto, tipo, não estou mais feliz com essas relações, com a forma como a gente construiu a nossa vida, o nosso trabalho. A gente precisa mudar. E foi quando aconteceu essa nossa mudança, né? De procurar uma propriedade, sair da capital, vim morar no interior, na cidade de Dois Irmãos. Me dediquei integralmente nos primeiros 3 para 4 anos na construção desse ambiente que a gente vive hoje. E num determinado momento, depois a gente ter, então, chegado aqui, e eu gosto de sempre frisar isso, né? Nós chegamos nesse ambiente natural, se vocês conseguem ver aqui atrás da minha janela, eu estou rodeada de 360 graus de floresta, né? Viemos com a cabeça de urbanos, com um projeto para construir uma casa, vou chegar lá, vou abrir um espaço, vou construir, e aí tu para e diz, não, só um pouquinho, o primeiro princípio diz, observe e interaja.
Então, sabe quando tu volta a fita, rebobina tudo, dá um tempo e vamos sentir, vamos nos permitir, né? Aquele primeiro ano, como que a coisa acontece aqui, né? Eu sou o estrangeiro nesse ambiente. Aqui tem floresta, aqui tem animais, aqui tem uma vida acontecendo e eu tenho que me ajoelhar e fazer transbordar a minha humildade como ser humano e reconhecer esse espaço e como ele me acolhe. Onde que eu devo colocar minha casa? Da onde vem o vento? Aonde nasce o sol? Onde se põe o sol? Que horas tudo isso acontece? E aí a gente, né, mudou o ritmo de como as coisas deveriam ser feitas aqui. E aos poucos a gente foi, né, construindo esse espaço com o propósito de... Talvez você me faça essa pergunta e eu já antecipo a resposta. Ah, quer dizer que vocês são autossuficientes. Ninguém é autossuficiente, Mas né? a busca é essa. A busca é essa, mas a autossuficiência te isola. E pra gente, né? E você diz, não, eu dou conta de tudo. Mas a gente não consegue dar conta de tudo. A gente pode ser, e é o que eu falo, menos dependente, né? Porque na cidade a gente se eu disser preguiçoso, talvez não seja a palavra certa e alguém ache isso estranho. Mas assim, a gente tem o conforto à nossa disposição, né? Então, você vai construir uma casa, ou você muda de casa, você liga para a companhia de energia elétrica e pede a instalação da luz na tua casa. Você liga para a tua empresa de abastecimento de água e alguém vai lá e liga a água para você. Só que isso é confortável, mas te torna dependente. E aí a gente começou a pensar, como eu posso fazer para que eu dê conta, né, de gerar esses recursos para que eu consiga viver de acordo com o que a natureza me provê, né? E ao mesmo tempo que eu impacte o mínimo possível esse ambiente onde eu vivo, né? E assim a gente foi instalando um sistema biológico, né, para tratamento dos efluentes, coleta de água da chuva. Então eu digo que eu tenho uma linha direta com São Pedro, André, porque eu não tenho como dizer para ele chove agora porque eu usei toda a água que eu tinha, né? A nossa água é primordialmente água da chuva. Então a gente teve que aprender, né? Hoje eu digo que eu tenho autoridade para dizer para as pessoas como tratar desse recurso, né? Então, coleta de água da chuva, como usar com parcimônia esse recurso, né? Porque quando acabou e não choveu, São Pedro não atendeu minha ligação, danou-se, né? Energia solar, temos além do esgoto biológico, um círculo de bananeiras para tratamento das águas cinzas também. Temos compostagem desde o início. Minha última e mais recente experiência da nossa família tem sido um biodigestor, que é a nossa vaquinha verde, que nos gera o biogás, né? E assim a gente foi implementando isso. Quando essa estrutura mínima, estou chegando no ponto de dizer por que é semeadora. Quando essa estrutura mínima de habitação estava concluída, ainda não está concluída, mas numa condição tranquila, partimos, né, para o terceiro princípio da permacultura, que é obtenha rendimento. E eu pensei assim, bom, observei, interagi, o segundo agora me falhou a memória, se alguém souber aí, coloca no chat pra gente. Mas chegamos no terceiro, que é o seguinte, obtenha rendimento. Então, tu pensa o seguinte, toda aquela minha experiência, minha trajetória profissional, naquele momento, no momento que a gente veio para cá, ela zerou. Eu disse que eu me tornei uma analfabeta e eu tive que começar tudo do zero. Apesar de ser administradora de empresas e tal, todas essas práticas e essas técnicas que nós fomos implementando me demandaram estudar, aprender cada uma delas, né, André? E obter rendimentos significava o seguinte, preciso viver disso aqui, né? Preciso fazer algo que eu possa devolver para as pessoas e também me realizar profissionalmente, porque eu precisava voltar ativa, né? Voltar ativa. E aí eu fui convidada para participar de um evento e eu tinha que dizer, qual é o nome da tua empresa, qual é o teu logotipo? E eu, caracas, não tenho mais isso, né? Como é que eu identidade social, né? Qual é a minha identidade? E eu fiz uma
fiz a minha vida inteira? A minha vida inteira eu semeei ideias, semeei projetos, né? Semeei novos hábitos, né? Dentro do nosso escritório em Porto Alegre, para te ter uma ideia, na área que chama posto de luz, né? No prédio tem aquele posto de luz. Era um prédio muito grande e tinha uma área, então, onde ficava esse tal de posto de luz. A gente criou um espaço de convivência onde em 6 metros quadrados a gente tinha coleta de água da chuva, telhado verde, né? As pessoas e composteira, né? E uma compostagem. Então, era semear o que, olha, é possível. Em pequenos espaços, a gente pode implementar várias tecnologias que nos trazem o quê? Bem-estar, contato com a natureza, novas práticas, né? E como eu sempre falo, toda grande mudança, como aconteceu com a gente, toda mudança que aconteceu na nossa vida, começou com uma coisa muito simples, que ainda hoje é novidade para muitas pessoas, mas que é uma sementinha que depois que ela germina dentro de você, é impossível não gerar frutos e fazer com que você transborde os galhos dela, né, levando sombra e frutos para muitas pessoas, que é a compostagem. André, a compostagem é uma das coisas mais maravilhosas e talvez assim como, né, a gente tem aquela frase célebre do pó ao pó, né, nós nascemos e vamos voltar à terra, a mesma coisa acontece com tudo que está ao nosso redor, né? Tudo que um dia nos serviu como um alimento vai voltar para a terra para adubar a próxima refeição. Nós teremos isso também. E entender esse processo de decomposição da matéria orgânica e da biodigestão é se apaixonar por seres que são os melhores amigos do ser humano e que hoje a gente desconhece, que não é, sinto dizer para vocês, mas não é o cachorro. Eu brinco, né? Quem é o melhor amigo do homem? É o cachorro. Não, ele é o nosso companheiro. Mas os melhores amigos dos seres humanos são as bactérias, os fungos e as minhocas. Elas deveriam estar num grande altar, né? Porque elas fazem o que a gente não consegue fazer. E a partir delas, André, se decorreu toda essa mudança de vida, né? Hoje, eu acabei de falar para vocês que eu tenho várias práticas e tecnologias implementadas aqui. É difícil? É oneroso? Leva tempo? É. Mas eu comecei com um passo. A gente começou compostando numa caixa de 30 por 30 embaixo do tanque de lavar roupa num apartamento, né? A vontade é uma coisa que rege absolutamente tudo, né? Tudo está debaixo da vontade. Quando se tem vontade legítima, sem dúvida nenhuma que se chega no resultado. Sem dúvida que cada pequeno passo seu formou essa grande trajetória de entendimento, né, e de atitude, que sem dúvida nenhuma vai transformando de pouquinho em pouquinho. E como diz o ditado antigo, né, de grão em grão, uma galinha enche o papo, o pouco com Deus é muito, né? Ao invés de pouco com Deus é muito do que sem Ele, né? E isso que você descreveu com relação à sustentabilidade, eu concordo de gênero, número e grau. O que se busca é cada vez estar e ser mais sustentável, né? Essa sustentabilidade do jeito que se coloca de forma utópica gera sim esse isolamento que você colocou, e aí as qualidades, a possibilidade de ganho se diminui. Agora, a partir do momento que nós humanos, despido de uma série de coisas, nos colocamos como verdadeiros observadores da natureza, isso muda tudo, né? Você, na qualidade de observador, num bicho racional quase inteligente, que somos nós, né? Porque se a gente fosse muito inteligente mesmo, o nosso planeta estaria mais evoluído. Mas a gente ainda está engatinhando. Mas parte desse engatinho, feito de forma consciente, sem dúvida nenhuma, que é a observação, né? Você falou uma coisa muito legal que eu gostei bastante, né? Você usar a tua parte racional com a tua parte sensorial e chegar a uma constatação, um objetivo. Então você falou para mim assim: parei aqui nesse espaço, fiquei onde é o vento, aonde eu ponho minha casa, ou seja, antes de você tomar uma atitude, você sente o ambiente, você se integra no meio, e a partir do momento da sua integração, você não está dissociada da natureza. Você está inserida no mesmo contexto, observando e colaborando com a obra, que é diferente da transformação que se faz querendo mudar o planeta. O planeta já era o que é antes da gente pisar aqui.
milhões de anos antes. A pretensão humana de querer transformar o planeta, na minha opinião, é um radicalismo com pouca inteligência, porque a gente Exato. deveria continuar a obra divina e não tentar inverter essa obra ou torná-la mais adaptada à humanidade. Se a gente, por exemplo, asfaltar o planeta, porque a gente acha que é mais legal andar num chão reto, muito provavelmente a gente mata essa questão da qualidade de vida, porque você precisa de terra permeável. Né? Então, assim, asfalto é bom? Então vamos asfaltar o planeta inteiro. Não, não. Existe tudo, para tudo existe o seu momento, para tudo existe a sua quantidade, e a qualidade do observador dá todo o resultado. Se o observador é bom, se o observador é um co-criador, e ele está afim de dar sequência na obra da natureza, é só imitá-la, né? Não é Uhum. transformá-la, e sim Uhum. imitá-la. É uma característica, os observadores, né, que tem essa qualidade, o homem do campo, ele traz dentro dele uma sabedoria absolutamente diferente da sabedoria do homem urbano. O homem Sim, urbano, ele, por um lado, ele pode ser técnico, mas ele não sente o cheiro da chuva, ele mal conhece o vento da chuva, ele mal conhece o bioma que está em volta dele, ele não sabe se a árvore que está plantada na frente da casa dele, olha, eu acredito que 80% dos paulistanos, ou das pessoas que vivem de forma urbana, sabem o nome da árvore que está plantada na sua frente. E sim, tudo bem, não é preciso você saber o nome da árvore para respeitá-la. Mas se você não tem nem ideia do que está na sua frente, a qualidade sua com relação ao respeito nem sempre é a melhor. Então, o homem do campo, ele tem. E isso é justo também, tá? Porque se você imaginar que o Criador, ele emana todos os dias tudo para todos nós, cada um recebe segundo a sua forma de cognição. E o homem do campo, por estar ligado à natureza, você não tenha dúvida que ele é muito mais natural do que normal. Nas cidades, a gente vive uma adrenalina, a gente vive uma neurose e a gente vive um estado de normose, onde provavelmente se você vê um assalto no carro da frente, você fica com medo, é claro, mas você não fica, aquilo não te marca para o resto da sua existência. Aquilo é relativamente normal. E isso é muito sim. ruim, porque nós vamos Uhum. perdendo qualidade humana, a gente vai sendo cada vez menos humano e mais robotizado. E essas questões da robotização da nossa raça têm acontecido de forma horrores. Eles estabeleceram padrões, por exemplo, de comunicação, onde, por exemplo, se você liga numa operadora de telefone, você fala com uma máquina biológica. Você fala com uma Uhum. pessoa que tem um padrão de atendimento que insiste em não ser humano, Sim, repete indiscriminadamente frases e você tem uma interlocução horrorosa, nojenta. Se você parar no drive-thru de uma empresa qualquer que vende qualquer coisa de comida, de junk food, por exemplo, você se sente parado na frente de um robô humano que protocoliza formas de atendimento e tira a pessoalidade de todas as formas. Então, para quem vive nos centros urbanos, existe uma desconexão muito profunda, eu sinto, com essa natureza. Existe uma falta de silêncio interno, porque o silêncio externo ele realmente é alto, o que já não acontece no campo. Então, sem dúvida nenhuma, um livre pensador, alguém que age de forma natural, alguém que respeita profundamente a natureza, sem dúvida nenhuma observa ela, está conectado a ela. E segundo o meu entendimento também, Angelita, eu acredito que Deus se expressa na segunda pessoa através da natureza. E se a gente é temente, eu não sei se a palavra certa é temente a Deus, mas se a gente acredita nessa força que rege absolutamente tudo, a gente deveria ser mais naturais. Nós deveríamos estar mais em conexão com a Terra. Fazer o que você faz desde pequenininha. Né? As pessoas colocar o pé na grama, como você falou, fiquei 30 dias, a gente passava 30 dias sem vestir um sapato. É claro, nem todos hoje têm essa possibilidade de fazer essa viagem, mas todos têm a uhum. possibilidade de tirar o seu sapato e colocar o pé no chão, massagear a terra, como se você Uhum. estivesse massageando as costas da terra, fazendo um carinho e agradecendo, né, a superfície e ao planeta Terra por tudo que ela nos dá. E essa atitude mental e física de passar os seus pés em cima da terra, massagear, agradecer, entrar em conexão com isso, traz um ganho gigantesco.
para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para os nossos corpos todos, e cria uma comunhão entre nós e a natureza. E isso se perde cada vez mais. As pessoas mal observam as flores agora, a primavera vai colocar esse planeta lindo de morrer no nosso hemisfério, vai deixar ele todo colorido. Então a gente tem que observar. Se você, mas ele é um encantado com a vida, com a natureza. Não, eu, assim como você, sou filho do Criador, sou fruto da natureza, respeito profundo a natureza, porque a natureza é de todos, e ele é de todos, mas a todos tudo dá. Agir em comunhão com a natureza torna a gente mais humano, torna a gente mais divino e atrai para a gente o que a Terra tem de bom para dar. Né? Então, quando você fala que você é uma semeadora, aquilo me encantou, porque a gente pode semear tudo. A gente pode semear ideias, a gente pode semear princípios, a gente pode ir plantando devagarinho. Alguns vão demorar mais para crescer, outros vão crescer rapidamente, mas esse é o trabalho. Né? Esse é o grande trabalho de quem quer continuar a obra do Criador, tornando tudo mais harmônico, tornando tudo mais permeável e mais justo. Essa é a busca real que todos nós devemos ter internamente, e depois isso transborda, né, Angelita? Isso que transbordou de você vai enchendo todos os outros copos, né? Vai enchendo todas as outras taças e vai trazendo e transbordando, porque assim deveria ser. Né? Nós deveríamos ser grandes observadores da natureza, porque a gente não estaria aqui sem ela. Tudo, absolutamente tudo que está aqui foi colocado com um propósito. Todos os alimentos têm a sua propriedade de cura, tudo tem um propósito. Se a gente se encaixa debaixo disso, puxa, existe uma fluidez. Então, eu entendo quando você fala dessa questão da semeadura, e tem o ditado antigo, né? Diz que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, plante o que você quiser, plante as ideias que você quiser, e saiba que o que você está plantando, um dia você vai colher. Independente do que, você pode plantar uma discórdia, em nome de algo que você acredita, e eu não acho que talvez seja a melhor forma, né? Mas você pode plantar uma boa ideia. Então, tudo isso é ressonante com o cosmos, e o cosmos devolve. Né? É como um grande espelho. Né? Então, eu acho fantástico esse seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, você deve ter encontrado muitas dificuldades e bastante desafios. E eu queria que você contasse para as pessoas que estão nesse seu momento também, estão semeando, estão plantando ideias. Eu queria que você estimulasse elas, contando talvez um caso onde... Porque, assim, quando você está de acordo uníssono com o Criador e as criaturas que estão assim dessa maneira, elas encontram muita barreira, né, de quem não quer isso. Elas encontram muita barreira. Por exemplo, existe um ditado que diz assim, descasque mais e desembale menos. Quando você desembala um produto produzido de forma industrial, por exemplo, muito provavelmente ele não contém as mesmas qualidades daquele produto que você acabou de descascar e comer. Né? Então, agora, para que você faça isso, existe uma indústria pesadíssima brigando para você consumir cada vez mais. Ou seja, para quem quer descascar mais e desembalar menos, existe resistência. Para você que é uma semeadora, quais as resistências que você encontrou, que provavelmente quem está te ouvindo e se inspirando vai encontrar ou está encontrando, e como você superou isso? Então, começo só aproveitando a tua fala e dizer o seguinte: quando a gente é jovem, né, quando a gente está lá na adolescência, né, a gente quer mudar o mundo, né, André? A gente acha que tem poder para mudar tudo. Os anos vão passando, né, a sabedoria, enfim, a nossa a tranquilidade que nos traz também a idade, nos faz perceber que a grande mudança começa com a gente. Então, a gente não consegue mudar absolutamente nada do que está ao nosso redor e nem outras pessoas se a gente não fizer as mudanças que a gente precisa fazer. Né? Porque não, é muito fácil julgar o outro, criticar o outro, né? E foi... eu acho que as dificuldades que eu encontrei estavam diretamente relacionadas às coisas que eu precisava mudar no nosso dia a dia. E a gente tomou algumas decisões. A gente, quando eu falo principalmente eu, porque né, meu filho ainda era pequeno, meu marido também
apaixonado por mim e confiando, né, nas decisões que a gente estava tomando no coletivo, também precisava das minhas decisões, do meu aval. E aí, assim, ó, tu tem que escolher alguma coisa, porque para você realmente gerar essa mudança, André, tem que ser coisas que você vai adotar hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Porque senão a gente cai na cilada da moda, nas coisas que o outro está fazendo, que deu certo para o outro, no que a propaganda, do que né? Nas coisas que dizem para você, isso vai dar certo, isso é milagroso. Cara, pode ser para alguém, mas talvez não seja para você. Então tenta fazer uma coisa pequenininha. E a gente decidiu, depois que veio para cá, que eu precisava mudar a nossa alimentação. E aí eu faço um parênteses aqui nessa conversa, que a vida no campo ela é maravilhosa, mas não é para todo mundo, né? Eu gosto muito do Eurico Viana, que o Eurico Viana até fez aqui o ano passado, fez um ano agora em setembro, a gente fez uma oficina com ele sobre planejamento de propriedades rurais, né? Onde planejar a propriedade rural, sair, fazer a transição da cidade para o campo, não se engane que morar no campo é aquela foto linda de você sentado vendo o pôr do sol. Sinto dizer, mas não é. Não é bolinho, não é bolinho. Não é bolinho, não. Olha, quando a pessoa que mora numa propriedade rural, ela está afastada um pouco. Normalmente ela está afastada do centro urbano. As dificuldades de quem mora no centro rural são diárias, são diárias. Não tem pão quentinho na porta, leite na porta, jornal na porta, o lixo. Não passa caminhão dia sim, dia não, não passa lixo reciclado dia sim, dia não. Normalmente o saneamento básico é diferente, essas questões do dia a dia, a eletricidade nem sempre é adequada e dá conta de tudo, as temperaturas, cara, é absolutamente tudo diferente. Essa casinha no campo, final de semana, é uma delícia você passar 2, 3 dias, né? Chegou na sexta-noite, foi embora domingo à tarde. Mas todos os dias, não é? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu vou usar palavras difíceis aqui, né? Não é para vagabundo, não. Não é para quem. É para gente grande. É para gente grande. O homem do campo trabalha de sol a sol. Eu sei porque eu tenho propriedade no campo. As pessoas que trabalham comigo lá, 6h30 da tarde elas estão jantando. 6h30 da manhã, elas estão no campo. 9 horas da noite, elas estão dormindo. Então, assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é para quem... Olha, não basta querer. Tem que querer demais. Não é as pessoas, a agricultura familiar, que segura uma onda pesada neste país... Palmas, né? Merece uma salva de palmas. Porque não é bolinho. A gente não tem tanto incentivo do governo assim. A gente não tem tanto incentivo para manter o homem no campo. Que incentivo que se dá? Para comprar um trator e depois tomar esse trator porque o cara não conseguiu pagar juros? Mas aí é que tá o detalhe, André. Isso que é super importante falar. A gente pode fazer essa transição, né? Só que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração que morar no campo também não precisa ser uma coisa penosa. Porque tu pensa assim, vou morar no campo e vou plantar alface. Primeiro é o seguinte, e isso eu sei agora de cadeira, né? Eu queria vir para plantar meus chás, eu trabalho fazendo compostos e tratamentos com plantas medicinais. Só que isso é uma pontinha de tudo que a gente tem que fazer. E eu me dei conta que tem atividades da propriedade que, por mais que eu goste de fazer, eu não tenho conhecimento, eu não tenho força física, eu não tenho rotina para fazer isso, e tá tudo certo. Isso não é problema. Eu me dei conta o seguinte, isso é o que eu não quero fazer. Eu não tenho expertise, eu não tenho talento para fazer isso. Então, morar no campo, construir essa estrutura, que hoje, depois do curso de planejamento com o Eurico Viana, eu me dei conta que eu poderia ter feito e ter abreviado muitas dificuldades que a gente passou por aqui, porque eu vim com essa cabeça. Vou comprar um sítio, vou criar galinha, vou criar vaca, vou criar porco, vou achar tudo isso bonito. Cara, eu não tenho perfil para isso, André. Não tenho perfil. Não é fácil.
Não é fácil. A gente foi diminuindo as coisas até encontrar o quê? Fazer o que eu tenho talento para fazer e principalmente o que eu gosto de fazer. E viver no campo não é só plantar. A gente sempre tem falado o seguinte, viver no campo também precisa de alguém que saiba cantar, de alguém que saiba cozinhar, de alguém que saiba costurar, né? Habilidades para a gente dividir as tarefas e realizar tudo de uma vida normal e não só ir para o campo, não só ir para a horta, né? Ou você tem parceiros que fazem isso, ou dimensiona o teu viver para que outras tarefas sejam possíveis e prazerosas, né? Mas você falou uma coisa muito legal, eu queria pegar esse gancho, que é a simplicidade do homem do campo. Aqui, nos centros urbanos, os anseios nossos são muito diferentes do homem do campo. Aqui o cara trabalha, ele quer comprar um apartamento melhor, um carro melhor, ou viajar para um lugar melhor, sei lá, mais distante, fazer uma viagem mais longa. O homem do campo, ele tem desejos mais sutis e ele tem qualidades que aqui a gente não encontra. A simplicidade, ele é o último grau de sofisticação. E assim disse Leonardo da Vinci, que é um cara que marcou o planeta com a sua história, né? E essa frase célebre dele diz muito para mim. É muito difícil, é muito, muito, muito difícil ser simples. Porque as pessoas percebem, e a idade vai mostrando isso também, que quando a gente é pequeno, a gente quer uma coisa, e lá na frente, no extremo oposto, você se contenta com infinitamente menos, porque a busca da felicidade é algo mais simples. Estar no campo, precisa estar preparado. E você falou uma coisa muito legal. Precisa ter alguém que cante, né? Precisa ter algumas companhias que vão te manter lá e te tornar mais simples e mais feliz. Isso não é fácil, porque se você não tiver uma mentalidade preparada para estar lá, não vai dar certo. Aqui tem uma frase muito legal do Simbiótica Alimentos, que ela diz, ela traz uma frase que traz bem o que nós dois estamos falando aqui. As mudanças não podem ser sofrimento. Né? Se você vai buscar uma mudança sofrendo, ela pode durar por pouco tempo. Mas foi o que você falou. Você tem que querer muito, você tem que querer hoje, amanhã, depois de amanhã. Você tem que fazer esse trabalho pensando a curto, médio e longo prazo, sabendo que a atitude sua ela vai demandar tempo. E o sofrimento é o tipo da coisa que vai ser incongruente, né, nessa sua escolha. Claro, todas as escolhas não são fáceis e elas requerem mais vontade da gente. Mas se tiver muito sofrimento, não vai rolar, não. E tá certo. O comentário da Simbiótica Alimentos, desfrutar de viver com autenticidade. Dá para a gente ser autêntico, sim. Dá para a gente ser cada vez mais humano, e esse é um dever da gente como raça, mas, sem dúvida nenhuma, essa qualidade de observador na natureza vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Me conta, você tem filhos? Tenho um menino. Um menino. Vocês moram em propriedade rural já há quanto tempo? 7 anos. E teu menino tem que idade? 17. Ou seja, ele chegou novinho aí, né? Sim. Adorava brincar no barro, né? Porque aqui, eu digo, as dificuldades, na verdade, respondendo, né, André? As dificuldades foram essas, é entender o seguinte, a rotina que eu tinha na cidade ficou para trás, né? Então, eu tenho, quem rege a minha vida é o sol. Então, a gente só tem energia solar, eu gosto de brincar. Eu não tenho água nem luz. Como assim, Angelita? Não tem água nem luz? Não, eu tenho a luz do sol, que gera a nossa energia. Então, lavar roupa, passar roupa. Uma coisa que eu desaprendi e não me faz a menor falta é usar secador de cabelo. Tá tudo certo, né? Aquela toalha branquinha, aquele pano de limpeza branquinho, aqui não rola. E tá tudo certo também, né? Coisas assim, diárias, né? Que a gente teve que ir mudando a nossa rotina e que, assim, para alguns é uma dificuldade. Jamais viveria sem um secador de cabelo, né? Só que tem coisas tão prazerosas, sabe? Que é tu acordar de manhã. Primeiro, para mim, André, silêncio e escuro, né? Isso me fazia muita falta na cidade, né? Escuro absoluto. E aí tu chega aqui em casa, não tem luz na rua.
né? Nós não instalamos luz no pátio, no bosque, não instalamos, é escuro, né? Você consegue ver estrela, né? Sim, conseguimos ver as estrelas. Tu ativa outros Outros sentidos. instintos que a gente tem, né? O silêncio, sabe aquele silêncio assim profundo que tu respira e diz, meu Deus, que coisa boa. É você ouvir, sabe? A tua respiração atrapalha, né? Porque tem que ser aquele silêncio assim que tem dias que não tem nem grilo, não tem nada. Então isso é maravilhoso de promover a saúde através disso que o nosso corpo precisa, e nós na cidade fomos alijados disso, né? A gente mal desliga o telefone e assim, vocês vivem nas cavernas? Não, a gente tem televisão, a gente tem internet, meu filho ainda tem, como qualquer adolescente, desculpa, qualquer adolescente fica no celular, mas a gente tenta compensar essas coisas, né? Não tem 8 nem 80, né? Ouvir um pouco do... Eu só queria fazer uma parte, rápido. Para você que está nos assistindo, nós estamos ouvindo a Angelita contar da experiência de vida dela, que não necessariamente deve ser igual à sua. Mas a essência do que se coloca aqui é que cada um de nós tem que buscar ser um pouco mais natural. Cada um de nós tem que buscar um pouco mais a essência da observação para que a gente tome decisões diferentes. Nem todo mundo está preparado para fazer essa transição que a Angelita fez, porque isso é um momento de vida. E nem todos estão preparados para isso. Mas todos necessariamente foram feitos e pré-concebidos para serem mais divinos. E a qualidade da divindade dentro da gente passa por esse silêncio que a Angelita está falando. Passa por esse estado de observação que a Angelita está colocando. Ou seja, tudo que ela colocou e está colocando aqui não é utópico para cada um de nós. Todo mundo pode fechar as portas do seu quarto, apagar suas luzes e buscar um silêncio profundo. Tudo isso que a Angelita colocou aqui, você não precisa estar lá para fazer. Dá para fazer aqui. Dá para fechar as portas do seu quarto, fazer esse silêncio profundo, se despir dos personagens que a gente veste todos os dias, né? E entrar em conexão com o nosso eu superior, com o nosso self. E ali, longe dos papéis que a gente exerce durante o dia, aprender a nos ouvir, aprender a receber esses influxos que as forças superiores, o Criador, né, o administrador e o presidente de tudo isso que preside a evolução de todos nós quer. Então, nem sempre a gente tem que fazer essa mudança radical, até porque essa mudança a gente tem que estar pronto para ela. Senão, a gente inverte de novo. Né? Existe o êxodo rural, né, onde as pessoas saem do campo e vêm para a cidade, mas se todo mundo adotar essa ideia da Angelita, você imagina que são 15 milhões de pessoas na cidade de São Paulo indo buscar o campo. Ou seja, nada disso precisa de radicalismo nenhum, mas o que precisa é um pouco trazer a essência do que a Angelita está colocando aqui para a gente e ver no nosso dia a dia o que cabe. Né? Aí que entra, André, exatamente nesse ponto que a Angelita Semeadora, então, disse o seguinte: toda mudança precisa de um passo. E a pergunta que eu faço, qual é o passo que você vai dar para incluir um verde hábito na tua vida? Verde hábito foi um jargão, a gente, né, queria montar um site porque à medida que a gente foi avançando nas nossas práticas aqui, eu comecei a me deparar com morar no meio do mato é umidade, mofo. Como é que eu resolvo isso, sendo que eu não quero usar química? Me apresentaram, né? Eu comecei a usar óleos essenciais. Então, os óleos essenciais passaram a ser uma rotina na minha vida. E eu disse, da onde eu vou adquirir esse óleo essencial? Vou numa farmácia? Não. Quero me aproximar de um produtor. Eu quero olhar no olho de quem produz. Não precisa ter marca. Eu quero conhecer o cara que botou a mão na terra, que colheu, que destilou e que me entregou o que ele tinha de melhor. Né? E isso passou a fazer parte do meu dia a dia. Aí a gente queria comer melhor. Eu só tinha, por enquanto, lá, 7 anos atrás, um telhado vivo de 32 metros quadrados, que é o telhado da minha cabana, onde a gente plantava algumas coisas, mas não tinha sol suficiente para plantar alface. Como é que eu me alimento melhor? Vou cultivar brotos, é mais fácil, eu já fazia em Porto Alegre e tal. E foi indo, introduzir os brotos, comecei a ensinar, conheci o kit Broto Fácil e tal. E aí as pessoas dizem, Angelita, por que você não mostra tudo isso que você faz, né? Por que você não vende, não compartilha, não mostra para as pessoas? Nasceu o Verdes Hábitos, com essa ideia de dizer assim, ó, para e pensa, decide uma coisa, o que eu vou mudar? Observa e diz assim, isso está me incomodando. O que eu faço para mudar? Eu queria comer melhor. Como que eu posso fazer
morando dentro de um apartamento no centro de São Paulo. E aí isso faz com que você se conecte com a natureza. Sabe aquela coisa da experiência que a gente vivia quando criança, de fazer germinar um grão de feijão? Ah, Por que, sim. sabe? Gente, façam, André, vamos convidar o pessoal da rede aqui para viver de novo essa experiência do grão de feijão pelo final de semana. É tu parar A e batata. meditar, sabe? Colocar uma gota de água no grão de feijão. Ou pega, aproveita e já cultiva lentilha. Bota de molho a lentilha. O que vai acontecer? O contato, né, dessa água com a sementinha que vai ativar o germenzinho ali dentro. Vai começar a nascer o brotinho. Esse brotinho vem potencializado de tudo que um pé, né, um pé de ervilha vai te dar, só que você está desperdiçando o potencial da folha, da raiz, do caule, né? Porque a gente só come o grãozinho da lentilha. A mesma coisa, um broto de brócolis. Parou para pensar, André, na vitalidade que tem num brotinho de brócolis com 7 dias? Pensando que aquele brotinho de brócolis virá a ser um pé enorme. Só que a gente só come o quê? A flor do brócolis. A folha foi fora, o caule foi fora, a raiz foi fora, a flor foi fora. E isso tudo é alimento. É alimento. Então, como é... Eu queria falar uma coisa muito legal e que você deve ter essa experiência e eu também já tive. Eu já plantei brócolis. É muito, muito, muito gostoso arrancar um pé de brócolis do chão e comer na hora. Ele chega a ser até doce. Isso. Ele chega a ser até doce. A textura, o sabor. Cara, é só fazendo para entender. É só fazendo para entender. É só produzindo para entender. E é engraçado que o campo desperta na gente uma coisa muito legal. A gente começa a se apaixonar por coisas simples. Uhum. Aqui na cidade de São Paulo, sei lá, devem ter mais de 10 mil restaurantes. Sei lá. Então, você tem 10 mil oportunidades de comer bem. Mas eu consigo lembrar eu consigo lembrar o nome de alguns restaurantes que eu já passei na vida, mas algumas coisas que eu vivi no campo me foram muito mais impactantes, me foram de sensação muito mais reais do que coisas que eu vivi de forma urbana. Porque ali a natureza, você em comunhão com ela, faz você mais forte, faz você mais vivo, faz você mais desperto. Né? Então, você falou do brócolis, do tanto de coisa que a gente desperdiça, eu tentei só trazer uma sensação que eu tive e que certamente eu chamo vocês a buscarem um dia. Né? Tirar uma planta do chão, né? Assoprar e comer. Isso não, e sem a gente falar nos matos, né, André? Porque nas punks, por exemplo. A gente está acostumado a comer alface, e isso foi uma das coisas também que eu disse, eu não aguento mais, eu não posso mais comer isso, é uma monotonia alimentar. Se tu somar, faz uma lista de tudo que você comeu hoje, durante a semana, e no final do mês tu vai ver, eu aposto com você, que não passam de 15 itens, né? Não, e a gente tem uma diversidade enorme. Então, essa semana agora, a gente fez eu estou com 2 amigas aqui, fazendo um trabalho, me ajudando, fazendo um trabalho voluntário, e eu não estava deixando roçar, né, aqui o pátio, porque cada passo que eu dava, eu me deparava com comida, com almeirão do mato, com tansagem, com picão preto. Angelita, mas como assim tu vai comer picão preto? Gente, uma fonte riquíssima de cálcio e de ferro. Tu faz um pesto daqueles que bate qualquer um. Por que a gente não usa? Porque a gente não sabe, porque a gente não parou para... Tem muita coisa. Todo dia eu vejo que tem uma plantinha nova. Por que ela nasceu aqui? Certamente essa sabedoria da natureza está me dizendo, Angelita, teu corpo ou da tua família estão precisando desse alimento. Descobre quem é ela, como que você pode ingerir numa salada, num chá, num suco verde. Quer dizer, ela está aí se dando, se ofertando para você. E a gente não tem isso na cidade quando tu falou do asfalto. A gente soterra, deixa aquelas sementes que estão latentes para nascer no escuro, sendo que elas estão atrás da gente. Ela queria uma oportunidade para nascer entre duas pedrinhas ali, e tu vai lá e mata, porque é isso. E tu bota glifosato. Agora, eu queria fazer uma brincadeira. Já pensou
se a gente conseguisse ouvir e entender o que uma planta diz. Ah. Já pensou? E já pensou uma planta bem-humorada olhando para você e falar assim, estou me atirando para você, eu vou fazer bem para você, mas tu é burro e não me come, né? Eu imagino, porque eu gosto da graça, eu gosto da brincadeira, e eu acredito que os criadores disso e as pessoas que presidem a evolução de tudo isso, eles devem ter uma qualidade, né, de graça, um poder gigante de graça. E a graça em todos os sentidos, né? A graça pela alegria e a graça pela concessão, né? Então, na concessão e na graça, por exemplo, eu imagino um alimento caçoando a cara de um humano inteligente. Aham. Né? E a inteligência universal absoluta, ela mostra que tudo tem um propósito. Né? E se aquele alimento está ali, ele, no mínimo, é para fazer você pensar. Não Sim. significa que você tem que comer tudo que você vê, né? Mas significa que você tem que interagir, sim, de forma consciente com tudo que está à sua presença. Né? Porque Uhum. nada é à toa. Uhum. Nada é desconexo. Né? Não. Então, eu tô adorando essa minha conversa com você, porque quanto mais natural a gente se propõe a ser, e quanto mais a É. gente se rende à natureza, mais no fluxo certo a gente percebe que a gente está, né? Uhum, exatamente. Então, voltando, né, à provocação dos verdes hábitos. Puxa, eu quero comer melhor. Procura uma alternativa que você possa fazer no teu ambiente, mas que isso se torne um hábito. Eu quero Uhum. parar de tomar medicamento, né? Eu quero parar dessa dependência. Lembra dessa palavrinha que nós falamos lá no início? A gente é Uhum. dependente. Então, eu quero ser livre. Por que que eu vou curar doenças se o meu corpo, quando eu nasci, Deus disse, nós somos iguais e semelhantes a Deus, ou seja, nós somos íntegros, naturais e saudáveis. Eu nasci saudável. Eu tenho que parar para pensar qual foi a cacaca que eu fiz no meio do caminho que me trouxe a doença. Então, quem sabe a gente alimenta a saúde em vez de ficar curando doença. Eu digo, eu não pego gripe porque esses seres minúsculos não me atingem, porque eu sou essencialmente saudável. Então, eu quero comer melhor, eu quero comer diversificado, porque eu vou alimentar a minha saúde, né? E Esse é o verdadeiro plano de saúde. O isso, outro que a gente contrata e paga é plano para quando está doente. Mas plano de isso, saúde é atitude isso, saudável, isso, né? exatamente. Eu E aí queria, você Angelita, dar pode. uma lida nos comentários aqui, para você saber, não sei se chegou a ver, mas Não assim, eu vou dar consegui uma ver. repassada rápida. Tá. Simbiótica Alimentos, ela diz assim, conexão, o que falta dos humanos com o resto da natureza, sem dúvida. Somos interdependentes. Aí ela diz assim, na cidade, terceirizamos tudo, o dinheiro acaba pagando tudo, e é isso, é estranho, mas ela tem razão. Assumir nossa responsabilidade de viver. Viver não é fácil, mas se souber, é prazeroso. Né? Uhum. Simbiótica alimentos. Se pode semear no nosso terreno interno. Claro, essa semeadura começa dentro da gente, como você colocou, né, Angelita? Começa essa mudança, ela começa dentro e transborda e vai. Né? Simbiótica, André, só. não, e Oi. assim, ó, semear, e isso que é importante, eu me dei conta que eu não posso me frustrar porque a pessoa, de repente, não seguiu o caminho que eu imaginava. O importante Vou é contar. lançar essa sementinha e ela vai escolher o caminho dela depois, Exato, né? exato, E a exato. simbiótica é da Márcia. A Márcia Silva, uma queridona amiga, que inclusive me indicou aí para vocês, e vive no Morro Right. Reuter aqui, e também tem uma história de vida encantadora. Só assim há resultados diferentes. Não são só práticas, senão a gestão de nossas decisões e ações. Viver se trata da gestão das práticas, que podem ser boas para todos. Parabéns, muito legal, seus comentários são muito pertinentes. As mudanças não podem ser como sofrimento, que foi uma hora que ela escreveu isso, estava em cima da pinta mesmo. Desfrutar de viver com autenticidade, e assim foram os comentários. Nós estamos pertinho de acabar, faltam poucos minutos, e antes de encerrar, eu peço para que o meu convidado, minha convidada, deixe aqui uma palavra de incentivo. Ela abra o seu coração para esse microfone que está aberto, para essa telinha que está aberta, para que no momento certo, a pessoa certa venha te ouvir. Eu agradeço profundamente todos aqueles que participaram aqui, tiveram conosco, ao vivo, mas tão importante quanto as pessoas que participaram ao vivo são aquelas que estamos ouvindo agora, independente do lugar, do tempo e do espaço. Então eu peço para que você, Angelita, deixe uma frase, um pensamento, um sentimento, uma reflexão, para que as pessoas, na hora certa, no momento certo, se sintam inspiradas pelas suas palavras.
O microfone é todo seu. Eu criei uma frase que me move, né? O que me move, assim? Que eu vivo a semear na esperança de encontrar terreno fértil e corações livres. Quando você estiver disposto a fazer essa grande mudança na tua vida, né? Saiba que tem um verde hábito te esperando. Ele pode não ser fácil, mas ele vai te trazer conforto de alma, vai te trazer felicidade, vai te trazer uma vida verdadeira e íntegra, né? E que vai repercutir em tudo que você fizer, seja no teu trabalho, nas relações com as pessoas, em harmonizar, trazer um equilíbrio entre a nossa vida, a nossa sociedade e a nossa natureza. Quando cada um fizer a sua parte, sem cobrar do outro, né? Faz a tua parte, a nossa calçada vai estar pavimentada, a nossa quadra vai estar mais bonita, né? Então começa por você, né? E eu tenho essa esperança que cada coração, cada pessoa, como esses dias eu estava na rua aqui, fomos ao centro na festa do Kerb, e eu fui surpreendida com uma pessoa que está sentada ao meu lado e disse assim: "Você é a Angelita, né?" E eu disse: "Caraca, eu sou", né? Não, eu te sigo nas redes sociais e me motivo muito com a tua mudança de vida, com a tua experiência, enfim, né? Com o teu jeito de viver. E também estou caminhando para isso. Então, André, não tem nada mais recompensador em saber que todos os meus desconfortos podem ser motivo de mudança para outras pessoas. E eu estou aqui para poder contribuir, né? O Verdes Hábitos, na verdade, não sou só eu mais, né? São várias pessoas aí trabalhando para a gente poder levar essa mensagem, né? Essa mensagem aí de que sim, é possível a gente viver mais conectado com a natureza, cada um no seu espaço. E não deixando de lado os pequenos seres que habitam em volta da gente. Cara, que essas palavras ganhem força, que elas se multipliquem e possam inspirar cada vez mais as pessoas, né? Eu agradeço muito a sua participação, parabéns pela sua trajetória, parabéns que você continue estimulando as pessoas, transformando o meio por onde você passa, pois assim as pessoas inspiradoras o fazem. Eu agradeço profundamente pelo seu tempo, pelo tempo de todos vocês que estiveram aqui conosco, e desejo a todos vocês um excelente final de semana. Domingo agora, nós temos aí uma obrigação cívica, que todos nós possamos votar de acordo com as nossas consciências, pensando no nosso coletivo, pensando no nosso Brasil, pensando nas pessoas que podem atuar pelo país e não de forma individual. Então, aqui eu rogo a consciência de cada um para que façam dentro de si a escolha certa e que essa escolha possa atingir todo o coletivo de maneira benéfica. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco até agora. Angelita, muito Obrigada, André. obrigado. Siga firme, forte, você está no caminho certo e, sem dúvida nenhuma, tudo isso vai chegar no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. Exato. Pois assim é, assim sempre foi e assim sempre será. Gente, Amém. paz, amor, harmonia a todos vocês, bastante felicidade, um excelente final de semana. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, Angelita, muito obrigado a todos Obrigada, vocês André. que Obrigada a participaram. todos. Um beijo a todos, bom final de semana.